Boa noite a todos. Com licença. Está funcionando? Som. Ok? Ok. Bom, agora sim, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Eu estou, como sempre, me sentindo muito acolhida pela espiritualidade da casa, né? Espero que vocês estejam sentindo também já esse envolvimento. Agora sim. Esse envolvimento das equipes fraternas da casa. Som, tá ok? Então vamos lá. O pessoal do fundo está me ouvindo? Sim, muito bom. Bom, hoje o tema é um tema não muito assim confortável, né, da gente poder bater um papo, né? Hoje nós vamos falar sobre provações, né? As provações da vida na medida certa. E onde, né, provações, né, assim, poxa, Dani, tanto assunto para falar, vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar logo de provações. Eu confesso que quando eu conheci o Espiritismo há uns anos atrás, eu tinha uma certa resistência, né, com a doutrina espírita, porque no meu ponto de vista, no meu limitado ponto de vista, parecia que o Espiritismo levantava a bandeira do sofrimento, né? Parecia que era sempre, olha, as provas, as aflições, né? Ajude o próximo, faça para o próximo, estenda a mão para o próximo, auxilie o próximo. E eu falava, e eu? Por que tanto tenho que ajudar o próximo, né? Por que o próximo é mais necessitado do que eu? Então, eu tinha algumas resistências morais de entender a filosofia espírita, de entender o que essa doutrina tinha a nos ensinar, né? Só que esse tema, provas, é um assunto importante, porque o nosso mestre, Jesus, durante o Sermão da Montanha, ele nos fala de muitas aflições, né? E aflições que todos nós enfrentaríamos durante o período da nossa jornada na Terra, né? Nosso período encarnatório, né? E essas aflições, por mais desafiantes que elas fossem, nós teríamos que olhar para elas e nos sentirmos bem-aventurados, né? Porque a espiritualidade ainda nos ensina que nós temos que ser gratos pela aflição ou pela situação desafiante que nós estamos passando, porque dela nós temos que tirar algum proveito, né? Então, as bem-aventuranças, por mais que o Mestre Jesus tenha utilizado uma linguagem simples, uma linguagem acessível, né, a nossa imperfeição, a minha imperfeição, não me permitia ver o quão era benéfico passar por aflições ou passar por provas, outras pessoas também distorceram as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os aflitos. Então, assim, Jesus nos trouxe um sermão tão acessível à população e nós conseguimos, de uma certa forma, distorcer tudo que ele nos ensinou. Como assim? Chegou um momento na humanidade que nós começamos a observar as aflições, as provas, como coisa boa. Foi nos ensinado que passar por provas e por aflições era uma coisa boa. Se está sofrendo, se está doendo, é porque você está sendo provado e você vai alcançar o reino de Deus por isso. Então, chegou em nós a informação de que sofrer era bom. E as pessoas começaram a adotar o sofrimento como um estilo de vida. E a graça de Deus, a misericórdia de Deus nos alcançou mais uma vez, porque mesmo a linguagem de Cristo sendo tão simples e tão acessível, e a gente conseguiu distorcer, os nossos amigos espirituais, por meio de Kardec, por meio da codificação, veio nos explicar, ponto a ponto, o que significava o Sermão da Montanha. E por que
o que realmente eram as aflições que se tratavam, né, nas explicações do Cristo durante as bem-aventuranças. E aí, o nosso estudo de hoje vai ser baseado num espírito, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, um espírito que ele se propôs a dar algumas instruções para nós, e detalhar alguns pontos dessas provações que Jesus nos fala no Sermão da Montanha. Né? E ele se intitula de uma forma muito, muito próxima, né? Ele se intitula como um anjo guardião. Então, esse anjo guardião, ele falou assim, olha, gente, está vendo certos pontos que vocês distorceram? Espera aí que eu vou explicar para vocês. Né? E esse tema do Livro dos Espíritos é literalmente o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala das bem-aventurados os aflitos. Né? Então, ele pega esse tema, o bem-aventurados os aflitos, e ele vem destrinchando. Então, esse amigo espiritual, ele intitula... foi intitulada as orientações dele sob o tema Provas Voluntárias e o Verdadeiro Silício. E aí ele já começa, né, esclarecendo assim, o que são provas voluntárias? As provas voluntárias são aquelas que nós, antes de nós encarnarmos, a gente planejou o que nós iríamos passar. Então, voluntariamente, nós pegamos lá um menu e falamos, tá, e agora, qual é o gênero da prova que eu vou passar? Eu quero passar por esse gênero aqui. Então, nós mesmos escrevemos quais seriam os desafios que nós iríamos enfrentar nessa vida, com auxílio do plano espiritual, dos nossos mentores. Né? Então, isso já foi, né, amplamente, vastamente explicado para nós, que a gente pega lá a nossa pranchetinha e vamos escrevendo. Vamos passar por que prova? Eu quero passar pelo desafio, né? Não gosto dessa prova, vou substituir. Vamos passar pelo desafio da perda. Pode ser que vocês escrevam direitinho qual é a perda que vocês vão passar, mas o gênero em si é a perda. Pode ser a perda dos pais, pode ser a perda dos filhos, pode ser a perda de um emprego, a perda de um bem material, a perda, sabe, de um ente querido. Você, vamos passar por uma perda. E aí o objetivo é como vamos passar por essa perda? Como vamos ficar depois que perdermos isso? Como vamos encarar? Cada um vai passar por esse gênero de prova. Né? Mas todos nós nos voluntariamos a passar por essas provas. Todos nós, é voluntário, gente. A gente planeja passar por provas de maneira voluntária. E o tema continua dizendo provas voluntárias e o verdadeiro silício. Mas o que é o silício? Silício, assim, de uma forma bem resumida, silício é um instrumento para a gente se autopunir. É um instrumento de autopunição. Quem assistiu o Código da Vinci, tem uma cena lá que tem um cara, né, que pega um chicote enorme, na ponta daqueles chicotes, tem umas lanças de ferro, umas pontas de ferro, e ele mesmo vai se açoitando. Ele mesmo vai batendo nele. Né? Aquele chicote chama silício. Era um dos que existia para as pessoas se autopenitenciarem. E por que elas faziam isso? O fato da gente ter distorcido o que Jesus nos ensinou, dizendo bem-aventurados os que estão passando por provas, chegou-se à conclusão de que, olha, vale a pena sofrer. Se a gente quer alcançar a Deus, nós temos que mortificar a nossa carne, sofrer bastante, para nós alcançarmos a redenção. Né? Então, silício nada mais é do que um instrumento para você se autopunir. Né? Só que essa autopunição não tem nenhum louvor, não tem nenhum benefício. Né? E aí ele diz assim, mas então o que significa? Se silício não é algo positivo, né?
O que é, então, esse verdadeiro silício? E aí esse amigo, intitulado Um Anjo Guardião, ele explica o seguinte, né? Apesar desse nome pesado, silício, existem flagelações, existem silícios que são bem vistos e aceitas por Deus, por incrível que pareça, né? Claro que a gente vai trabalhar isso no ponto de vista desse espírito que vem nos orientar, só que o objetivo é entender o quê? Qual é o verdadeiro silício, né? O que realmente agrada a Deus, o que realmente nos aproxima de Deus e o que é em vão. Quais são os sacrifícios que eu e você estamos fazendo que, na verdade, a gente só está perdendo tempo. Não estamos agregando nenhum conhecimento a mais, não estamos nos conectando com Deus e, na verdade, estamos carregando crenças que não nos permite nos desenvolver, né? No primeiro parágrafo, o nosso amigo espiritual, ele começa dizendo assim, olha, não é natural que quando você esteja passando por uma dificuldade, você procure sair dela? Natural, né? Se você está se afogando, não é justo que você procure meios para sair daquele afogamento e se salvar? Ninguém vai te impedir. Sim, espero que todos que estejam passando por um afogamento busquem, de alguma forma, sair daquela situação, né? Se você está adoentado, né, um exemplo mais comum, se estamos passando por alguma doença, não é justo, não é lícito que a gente procure a medicina, os meios, né, para a gente sair daquela situação e a gente se curar? É bem lícito que a gente viva essas experiências e busque sair delas. Só que ele fala assim, não é porque o mestre falou no Sermão da Montanha que bem-aventurados os aflitos, que nós vamos ficar de braços cruzados diante de uma prova, pensando assim, bom, já que são bem-aventurados os aflitos, então eu vou ficar aqui, né, na minha aflição. O que ele quer dizer? Que não é só justo você procurar a sua salvação, você precisa buscar a sua salvação. Mas que salvação que eu estou falando? Não estou falando da salvação de alcançar o reino de Deus. Eu estou falando de você transpor as dificuldades que a gente encontra no dia a dia. Bem-aventurado os aflitos, né, não significa cruzar os braços e sofrer, porque por meio do sofrimento você alcançará a Deus. Não é isso. Pelo contrário, bem-aventurado significa o quê? Que devemos passar por nossas provas com resignação, sem revolta, sempre utilizando de sabedoria, para que a gente saia dos desafios que a vida nos trouxe. Não importa qual é o desafio. Não importa o gênero que você colocou lá na pranchetinha para passar nessa vida. Não importa. Tem que usar de sabedoria, resignação para transpor essas situações, por mais desafiantes, difíceis que elas sejam. Ele continua. Precisamos perseverar na luta, não se desesperar se as coisas não estão acontecendo da forma que nós gostaríamos. Muitas vezes, as nossas provações não são necessariamente provas. Às vezes, nós nos encontramos simplesmente numa situação de contrariedade. Às vezes não é prova, é uma contrariedade. Eu quero X bem material e não consegue. E aí a pessoa sofre porque não consegue aquele bem material, ou porque não consegue aquele relacionamento, ou porque não consegue aquela vaga de emprego, ou não consegue passar num determinado concurso. E ela sofre. A pergunta é, isso é realmente uma prova? Ou simplesmente você está passando por uma prova, por uma contrariedade da vida em relação ao seu desejo? Nós temos que separar isso e analisar o que realmente nós estamos vivendo. E o nosso amigo continua. Por que não enfrentar as provas da vida? Ficar de braços cruzados,
significa desleixo e preguiça. O que é essa preguiça? O que é esse desleixo? O que é essa preguiça? É literalmente a inércia. Às vezes a gente está passando por um desafio desconfortável. E o que a gente faz? Muitas das vezes, ou às vezes, não raro, a gente cruza os braços. Bem-aventurados os aflitos, deixa eu ficar aqui quietinho. E só que isso só gera mais sofrimento. O que a gente tem que fazer diante das nossas provas, dos nossos desafios, é encontrar meios de sair delas. Aí você pergunta assim, Dani, mas para que serve a prova então? Né? O nosso amigo responde, o anjo guardião ele responde. As provas têm por objetivo exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Dani, que inteligência é essa? Intelectual, moral, emocional, né? Já se fala muito, né, em inteligência emocional. Se acontece alguma coisa na nossa vida, como você vai lidar com isso emocionalmente? Então, as provas vêm para a gente se lapidar, observar mesmo e desenvolver a nossa inteligência emocional, intelectual e moral. Elas se desenvolvem juntas a cada desafio que a gente passa, a cada aprendizado, né? Portanto, nesse primeiro parágrafo, o nosso amigo espiritual, ele nos ensina que, por mais desafiante que seja, usem da sua capacidade, usemos da nossa capacidade para poder transpor todas as dificuldades, com inteligência, com sabedoria, né? Não importa qual seja o gênero da prova. No segundo parágrafo, ele diz o seguinte, na verdade, no segundo parágrafo, ele nos traz uma reflexão por meio de uma pergunta. Ele diz assim, ora, se é correto procurarmos sair das dificuldades, buscar meios, né, de superar esses desafios, essas provas, seria correto nós procurarmos ampliar as nossas provas como um mecanismo de redenção? Será que convém eu me açoitar um pouco mais, só que diante das provas e dos desafios, para ver se eu alcanço mais a misericórdia de Deus, né? Porque, de novo, as pessoas acreditavam que quanto mais sofriam, mais chegava perto de Deus. E a doutrina, ela vem ensinar que não é assim. O que o Espírito diz? Ele fala assim, será que é lícito aumentar as provas? Ele fala assim, de verdade, depende. Depende, porque há provas que a gente passa, há situações que a gente passa, aflições que são positivas, que são aceitáveis aos olhos de Deus, né? Ele fala que há um grande mérito quando o sofrimento e as privações têm por objetivo o bem do próximo. Aí vinha lá para o meu ranço do passado, né? O estandarte do sofrimento do espiritismo, né? Então, há um grande mérito quando a gente sofre, ou aumenta os nossos sofrimentos, vamos dizer assim, em objetivo de ajudar o próximo, ajudar o semelhante. Porque, nesse caso, é a caridade pelo sacrifício, né? Só que também há provas, há aflições que a gente passa no nosso dia a dia que não são negativas. Além de não trazer nenhum benefício, na verdade, pode até atrasar o nosso crescimento espiritual, a nossa conexão com a espiritualidade, o nosso processo, simplesmente nosso processo de ser feliz na Terra. Às vezes, a gente passa por situações que não são necessárias. Às vezes, um relacionamento abusivo. Será que é necessário aumentar as nossas aflições com um relacionamento abusivo? Com um trabalho que a gente não se sente feliz? Sabe, às vezes ficar segurando alguma coisa que só está impedindo a gente de ir para algo melhor.
Porque, infelizmente, gente, a gente tem um pensamento, uma visão muito limitada. Infelizmente. Então, nós entendemos que, às vezes, a gente segurar alguma coisa aqui é melhor, porque a gente não sabe se pode encontrar uma coisa melhor lá na frente. Então, a dúvida faz com o quê? Que a gente paralise. Mas isso é uma forma de a gente não exercitar a nossa fé em Deus. Eu me incluo nisso também. E a gente só aumenta os nossos flagelos. É como se a gente literalmente estivesse pegando lá o silício e estivesse chicoteando. Eu não gosto desse trabalho. Mas é o que está pagando as minhas contas. Eu não gosto desse relacionamento, ele é abusivo. Mas e se eu não conhecer uma pessoa melhor? Conseguem entender o que nós fazemos com nós mesmos? E então, eu pergunto, será que é um bom negócio nós ampliarmos as nossas provas da vida? Será que vale a pena aumentar as provas da vida? Bom, o nosso amigo ele explica o seguinte, que sim, vale a pena aumentar as provas da vida. Sim, quando? Quando é para o benefício do próximo, quando é para o benefício do outro. E não quando o objetivo é o meu próprio umbigo. Vou dar um exemplo bem simplesinho. Por exemplo, muitas mulheres passaram por isso, né? Uma delas foi a minha mãe. Quando uma mulher tem muitos filhos e eles estão passando fome e ela tem pouco alimento e ela deixa de comer para dar o alimento para os seus filhos, naquele momento, a mulher, ela está enfraquecendo o seu organismo. Esse silício, esse tipo de provação é louvável aos olhos de Deus. Mas por quê? Porque mostra resignação, mostra abnegação, mostra renúncia. Mais do que isso, mostra amor. Ela deixou de ter para ela, para suprir a necessidade dos filhos. Então, não é só resignação, ela mostrou amor pelos filhos dela. Mas, agora, se eu, Daniela, deixo de me alimentar, não, hoje eu não vou comer, amanhã também não vou comer apenas tal coisa, porque eu quero... Exemplo bobo, tá? Porque eu quero emagrecer. Eu quero perder X quilos, eu quero ficar com o corpo mais esbelto, mais impecável. De alguma forma, eu estou prejudicando o meu organismo. Né? De alguma forma, eu estou enfraquecendo o meu organismo, mas simplesmente por causa de uma vaidade, por causa de um interesse próprio, não é de um interesse do outro, né? Não é para o benefício de alguém que está passando por uma situação e eu estou aliviando o processo dele. Não, eu estou enfraquecendo o meu organismo por conta própria. Aí você pode perguntar, mas espera aí, Dani, não é importante cuidar do corpo? É mais do que importante você cuidar do seu corpo. É mais do que importante a gente cuidar do veículo que nós temos, que nos possibilita viver nossas experiências na Terra. Mas é necessário fazer isso com prudência. É necessário fazer exercício físico, é necessário se alimentar bem. Porque se eu fujo disso, eu estou enfraquecendo o meu organismo sem necessidade. E o nosso amigo espiritual, ele nos ensina, no terceiro parágrafo, ele fala assim, não enfraqueçais vosso corpo com privações inúteis e mortificações sem objetivo, porque tendes a necessidade de todas as vossas forças para cumprir a vossa missão de trabalho na terra. Enfraquecê-los sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Então, quando a gente
passa por uma situação de flagelo para poder ajudar um outro, isso é bem visto. Para o nosso próprio umbigo, o mérito será você receber aquilo que seu próprio umbigo quer. Você não vai receber bônus horas por isso. Vai se limitar ao seu egoísmo, à sua vaidade. Não existe mérito perante os olhos de Deus. Não será uma coisa que nos aproximará mais de Deus. E aí, em grandes linhas, o nosso amigo ele fala o seguinte: se suportais o frio, a fome, noites mal dormidas, desconfortos de todo gênero, para alimentar, para vestir, para velar, para suprir o seu semelhante, eis aí um sacrifício bem visto aos olhos de Deus, né? Então, não devemos, de nenhuma forma, digamos assim, prejudicar o nosso corpo, porque ele é necessário para nós enfrentarmos o nosso dia a dia. Quer seja no trabalho, quer seja suprindo as necessidades da nossa família, quer seja até mesmo nos divertindo, né? Nós temos que estar bem, fortes, saudáveis, para viver as nossas experiências, tanto as positivas quanto as negativas, né? Então, voltemos ao nosso tema, né? As provas da vida na medida certa. O nosso amigo, além de explicar tudo isso, as provas voluntárias, o benefício de ajudar o próximo e a falta de necessidade de sacrificarmos a nossa condição por objetivos alheios, ele fala o seguinte, ele nos dá a seguinte orientação. Ele fala assim: olha, existe essa possibilidade de vocês ampliarem as vossas aflições em benefício do próximo. E isso realmente é positivo aos olhos de Deus. Mas vocês ainda precisam se autolapidar. De uma maneira bem simples, ele diz o seguinte: nós todos ainda nos encontramos em uma condição de espíritos imperfeitos. Então, ele diz o seguinte: não procurem, de forma alguma, aumentar voluntariamente as suas provas. Não busque por isso. A cada dia basta o seu mal. Não procure aumentar. As provas que lhe cabem, por conta do planejamento encarnatório, são mais do que suficientes para todos nós desenvolvermos as nossas inteligências morais, intelectuais e emocionais. Se há dentro de nós amor e disposição para auxiliar o próximo, excelente. Se não há dentro de nós ainda esse amor para auxiliar o próximo, contentem-se com as provas que vocês precisam passar. Mas passem por elas. Observe o que está acontecendo, né? Aceitar as provas, o que realmente Deus necessita de nós. Que aceitemos as nossas provas com fé, com resignação, observar se essas provas são realmente provas ou se são caprichos pessoais, porque temos muitos caprichos. Muitas vezes eu me vejo numa entropia mental porque eu desejo muitas coisas. E não são provas que a vida me trouxe. Sou eu que estou indo procurar sarna para me coçar. Desejos materiais, desejos supérfluos. Então, qual será a aprovação que cada um de nós está passando? Será que é uma aprovação real? Para finalizar, Deus não espera que eu e você ampliemos nossas provas. Deus não é Deus do sofrimento. O Espiritismo não levanta a bandeira do sofrimento. Deus não quer isso. No livro de Mateus, acho que capítulo 12, versículo 7, o nosso Mestre Jesus fala o seguinte: misericórdia eu quero, não sacrifício.
Às vezes, o auxiliar o próximo não é nem um bem material, às vezes é o perdão que a gente deixou de dar. Às vezes é simplesmente parar de falar mal deles. Às vezes, a caridade está em olhar para ele e falar, nossa, é meu irmão em Deus. Tem aquelas pessoinhas que falam, puxa vida, né? Que será que eu não me dou tão bem com elas? Mas aí está a caridade. Tem a parte material? Tem sim, o alimento, a roupa, mas tem também o perdão, o amor, olhar para ele e falar assim, o meu irmão. As leis divinas colocam tudo em equilíbrio, tudo em equilíbrio. Se eu faço o mal para o meu próximo, eu estou fazendo mal para mim mesma. Se eu faço o bem para o próximo, eu faço o bem para mim mesma. Então, meus queridos, observem o que vocês estão passando. Veja se o que vocês estão passando são realmente aflições, provas, ou se são simplesmente caprichos das nossas próprias vaidades. E ainda que seja isso, que a ferramenta que possamos utilizar daqui para frente seja a prece. Porque nos conectando com Deus, isso nos auxilia muito a ampliar a nossa consciência e enxergar melhor possibilidades de desenvolver a nossa inteligência moral, intelectual, emocional e todas as inteligências necessárias para a gente transpor todos os nossos desafios diários. Muito obrigada a todos. Boa noite. Obrigada, Rodrigo. Gente, pelo amor de Deus, vai aumentar meu ego desse jeito, que Deus me perdoe.